Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, pedir a Ele que venha acalmar os nossos corações, para que possamos ouvir hoje a mensagem e poder levar para casa o coração cheio de alegria, de paz, de amor. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e aprender a cada dia. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, mas eu não esqueci do teu amor, nem da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia e me faz levantar. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo, me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amanhã, que o hoje eu já nem vivo por inteiro. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo. Me dá um colo. Me dá um colo. E eu quero apresentar hoje para vocês a nossa palestrante, a Sol, que vai falar sobre relacionamento abusivo. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Que música linda! Parece que essa música veio realmente para transmitir o que as vítimas desse tipo de relacionamento sofrem. Meu nome é Solana, Sol, sou trabalhadora da casa, tenho como amor e profissão a psicologia, e eu fiquei muito feliz com o Eduardo, com o convite, porque esse tema é um tema ainda tão velado, tão evitado e tão importante, né, para ser conversado. Eu vou começar com o trecho de um depoimento de uma vítima de relação abusiva. Eu realmente estava morta, tinha morrido por dentro.
Não saía para lugar nenhum, não conversava com mais ninguém. Vivia em função de uma pessoa que me maltratava. Meus amigos eram os amigos dele. Eu tinha medo do agressor e do que ele pensaria mais ainda de mim, se eu saísse, por exemplo, para ir ao shopping com as minhas amigas. Algumas dessas falas, infelizmente, são ouvidas por muitas brasileiras, milhões de brasileiras. Louca, burra, eu fiz por amor, incapaz, ninguém vai entender, ninguém vai acreditar em você. Estudos da ONU dizem que 3 entre 5 mulheres sofreram, sofrem ou sofrerão dentro de um relacionamento afetivo. O tema é novo, o nome é novo, né? Mas a violência ela é muito antiga. O relacionamento abusivo, quando a gente fala, né, eu acredito que pelo menos uma vez na vida vocês já ouviram falar, ou até mesmo já presenciaram, já viveram, ou sabe de alguém que vive esse tipo de relação. Ela não é só agressão física, como vem na nossa cabeça. A primeira coisa que a gente associa é a agressão física. Mas existem violências que elas são silenciosas e causam um prejuízo devastador, assim como uma agressão física. Então, a agressão física são socos, pontapés, infelizmente, né, puxões de cabelo, beliscões, mas também tem a violência moral, que é a calúnia, difamação, a violência emocional e psicológica, que são as ameaças, são as chantagens, são os xingamentos, e a violência patrimonial. É quando a vítima ela fica refém desse agressor, né? Ele quebra seus objetos, não deixa trabalhar, é economicamente dependente, né, desse agressor. O que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo ele é característico do controle do parceiro, o domínio, a posse, né? É uma relação de manipulação. E ela acontece de maneira bem sutil, né? Quando você vê, você já está dentro dessa relação, porque ninguém começa brigando, ninguém começa xingando, todo mundo começa através do amor, do cuidado, né? Que é o que, na verdade, a gente pensa que existe nessa relação. E engraçado também foi, quando eu falei que eu iria fazer essa palestra e divulguei, algumas pessoas vieram para mim e falaram: "Ah, Solana, mas eu não namoro. É bacana o tema, mas eu não namoro, então eu não preciso ir." Meu relacionamento é muito bom, eu não preciso. Então, a gente vê como ainda falta conversar sobre esse assunto. O relacionamento abusivo, a gente, lógico, traz para a relação afetiva heterossexual, porque é onde mais acontece, mas também acontece com parceiros do mesmo sexo, pais e filhos, familiares, amigos e dentro do ambiente de trabalho. Estudos também trazem um novo público para esse tipo de relação, que são os nossos adolescentes. Eles já estão vivendo esse tipo de relação. E os adolescentes eles ainda não estão preparados para esse tipo de emoção. Eles ainda não têm essa tolerância, essa maturidade. Então, aumentou-se também muito o índice de depressão e suicídio nessa faixa etária devido a esse tipo de relação. Quando começa o abuso? Então, mais um trecho aqui de um depoimento. Nos primeiros meses, era mais tranquilo, e depois foi piorando. Certos limites a gente coloca desde o início. Eu idealizava, achava que era um cara legal, que só me ajudava, pensava, meu namorado me ama muito e eu nunca encontrarei uma pessoa com todo esse sentimento de amor por mim. Isso, certos limites a gente coloca desde o início. E a primeira agressão. Se a vítima fica inerte a essa agressão, essa primeira agressão, o abusador ele vai perceber. E ele vai começar a usar isso contra essa vítima. Então, ele vai começar a chantagear, as agressões vão aumentar, né, devido à inércia, né, à falta de limites
desde o início. Então, acha que um xingamento, ele só me xingou, ele estava nervoso. Primeiro vem o xingamento, aí depois vem a violência, a agressão física, né? E tem relações que não acontecem a agressão física em momento algum, mas elas são tão prejudiciais quanto a violência emocional. Os fatores psicológicos dessa relação. Existe uma cumplicidade sintomática dentro desse tipo de relação. O dependente e o codependente, porque a pessoa passa a ser dependente desse tipo de relação. No começo, na afetiva, achando por amor, no trabalho, porque você precisa, e acredita que essa situação vai se contornar, e que você vai conseguir resolver, e que vai com seus pais, ou filhos com seus pais. Então, há um adoecer psíquico nessa relação. De ambos. E por que é difícil se reconhecer dentro de uma relação abusiva? Porque essa relação ela não é só de conflito e não é só de caos. Também existe as compensações. Né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o ciclo dessa relação, e aí vocês vão compreender o porquê dessas compensações. Como que funciona o ciclo? Existe o aumento do estresse. É quando a vítima ela começa a ter que pisar em ovos para conversar, né? Seja com o coordenador dela no trabalho, seja com os pais, seja com os filhos, e seja no afetivo, que é onde isso mais acontece. Então, ela começa a evitar tudo. Evita os familiares, evita roupas, evita conversas, porque ela não quer esse aumento do estresse. Porque quando chega no limite, que ela já conhece do parceiro dela, vem a explosão. E a explosão ela é o aumento descontrolado da agressão, seja ela verbal, seja ela física. E aí vem a calmaria, que a gente também chama de lua de mel. Que daí vem as promessas, vem os pedidos de desculpas, vem as promessas de ajuda. Olha, tudo bem, vamos num psicólogo. Ou, olha, me perdoa, mas, poxa, você também me provocou. Né? E começa a culpar também essa pessoa. Eu não gosto de ser agressivo com você. Eu não gosto de te bater. Eu não gosto de ter que falar assim com você, mas você também me provoca. Então... Vamos pensar nisso. Evita de usar essa roupa, evita de falar isso, evita de conversar com essa pessoa. E aí isso começa, porque vem esse ciclo. Quando vem a calmaria, vamos trazer para uma relação afetiva. Ele compra presentes, leva para viajar, faz 1000 promessas, e aí passa 1 mês, passa 2 meses, tudo começa a se repetir. Né? Aí volta para o aumento do estresse, porque daí você não sabe como essa pessoa vai lidar, geralmente são pessoas imprevisíveis. E aí passa o primeiro ciclo, você acha que a pessoa vai mudar, que tudo vai mudar e que você também pode mudar. Mas não é bem assim. E para trazer como comparação, para vocês compreenderem, eu gosto bastante dessa teoria, que eu acredito que a maioria conhece, que é a teoria do sapo. Quando você pega um sapo e coloca ele dentro de uma panela com água fervente, ele vai pular. Agora, se você pega esse sapo, coloca ele dentro de uma panela com água, e conforme a água vai aquecendo, o sapo vai se ajustando, até que ele chega num momento que a água começa a ferver, e ele já se ajustou tanto que ele não tem mais forças para sair. Ele não tem mais força para pular, então ele morre. É a mesma coisa que acontece dentro de uma relação abusiva. Você se ajusta tanto ao outro, ao trabalho, a qualquer situação, que você começa a perder suas forças. E você não consegue mais sair dela sozinha. Se vocês quiserem perguntar, colocarem alguma vivência, tá? Por favor, fiquem à vontade. Trazendo para a luz do Espiritismo, nós temos os relacionamentos expiatórios. E eles falam muito do que são esses nossos relacionamentos que a gente chama de relação abusiva. O que às vezes a gente chama de encontro de almas,
é, na verdade, um encontro expiatório. E o que é expiação? A expiação, ela é uma contenção temporária da nossa liberdade individual. É a chance de repararmos os nossos erros e nos adequar às leis divinas. E o que são esses encontros expiatórios? A maioria das nossas relações são expiatórias. E o que acontece? As almas, quando elas se encontram, elas sentem uma atração quase que imediata, porque eles trazem uma carga emocional junto. Né? Nós viemos com o véu do esquecimento, mas nós trazemos os sentimentos. Então, os afins se atraem imediatamente. Então, se você tem alguma expiação, algum débito com essa pessoa, com essa alma, quando vocês se encontrarem, vai ser aquele amor louco, aquela necessidade de estar junto o tempo todo. Ai, nossa, parece que eu te conheço há 1000 anos. E conhece. E aí o que começa como um mar de rosas, não, aí acontece os probleminhas, vêm os probleminhas juntos, né? Aqueles com quem nos relacionamos são um espelho do que somos por dentro. Essa frase eu achei muito forte, porque é tão difícil a gente assumir que a gente se relacionou com alguém que tem essas características nossas, né? Como que eu posso... Eu critico tanto aquela pessoa, ela é egoísta, só faz tudo para ele, é narcisista. Como que eu vou assumir que eu sou assim também? Que essa também é uma preocupação, é um problema meu. E as pessoas têm dificuldade em assumir essas responsabilidades. Então, devido a essa carga emocional, vão se atrair imediatamente. Porém, no decorrer da relação, os problemas vão aparecer. As expiações. E é aí que está a chance da mudança. Aí é que está a chance de reparar os nossos erros. E se a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está sempre numa relação abusiva, ela sempre apanha, ela sempre encontra pessoas no trabalho que humilham ela, é porque ela ainda não resolveu, ela ainda não aprendeu com as expiações. Né? Então, enquanto ela não aprender, as coisas vão continuar acontecendo com ela. E é preciso perceber que as emoções intensas elas também podem estar relacionadas muito mais com uma dor profunda do que com amor mútuo. Nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal. Então, se vocês pegarem as obras de Shakespeare, o amor ele é doloroso, eles se matam pelo amor. Então, é muito associado à dor, aos ciúmes. E filósofos, poetas morriam por amor. Então, a gente ainda traz um pouco disso, né, com a gente, do amor e da dor junto. Né? Aquela frase, quem ama, cuida. Eu acho que é a pior frase que os abusadores pegaram para usar de muleta. Né? E como que a gente identifica se a gente está numa relação kármica? A gente vê a energia, a gente analisa a energia dela. Porque a energia do amor ela é calma, ela é pacífica, ela é reconfortante, alegre, inspiradora. E num relacionamento kármico, a energia geralmente ela é pesada, ela é dramática, cansativa e muitas vezes trágica. Relacionamentos expiatórios quase nunca são duradouros. E caso sejam duradouros, não são felizes. Muitas vezes não são felizes. E, na maioria, são destrutivos, ao invés de serem curadores. Num relacionamento expiatório, nós temos como tarefa cuidar das nossas próprias feridas. É compreender que a evolução é nossa e que a responsabilidade da nossa vida é nossa e não do nosso companheiro. Né? No decorrer da vida, nós vamos pegando muletas,
muletas, né? Cada hora é uma muleta, até que a gente tem a muleta também da religião. E eu ouvi muito falar assim, mas vai saber o que ela fez na vida passada para estar merecendo isso? Mas não importa o que a gente fez na vida passada, nessa vida, porque senão nós lembraríamos o que fizemos, os nossos débitos para com os nossos irmãos. Mas nós temos que aprender essa lição. Então, se você está nesse tipo de relação, identifica essa relação, aprenda a lição, evolua, e quando for a altura de partir, e se for para partir, parta, mas parta mais calmo, mais leve, maduro e pleno. Quais são os sinais desse tipo de relação? Eu falo, parece que a gente traz muito para a relação afetiva, mas é onde, infelizmente, acontece. E nós, mulheres, ainda somos as maiores vítimas dessa relação. Mas nós, mulheres, também somos abusadoras. Nós também cometemos esse tipo de abuso nas nossas relações. Então, o abuso psicológico ele acontece quando o abusador ele começa a fazer com que a vítima duvide da sua própria sanidade. Então, você está louca, eu não falei isso. Você não me viu, você não viu isso, imagina. Então, começa a colocar a pessoa para pensar, poxa, mas será que eu realmente vi isso? Será que ele não tem razão? Eu posso ter errado nessa questão. Você passa por humilhação e constrangimentos constantes. É aquelas brincadeirinhas, piadinhas com as suas, vamos colocar, os seus déficits, suas fraquezas, o que vocês ainda precisam trabalhar e melhorar. Como o abusador ele conhece, ele sabe que isso vai te humilhar na frente de outras pessoas e que você não vai revidar, então ele começa a te humilhar e te constranger. Você faz coisas contra a sua vontade. Então, você passa até parar de usar as roupas que você usava, assistir os filmes que você assistia, ouvir as músicas, comer o que você comia, até o ponto de você fazer sexo sem sua vontade. Isso é violência sexual, tá? E a violência sexual dentro das relações matrimoniais acontece em um número absurdo. Você não quer, você não tem que fazer, o corpo é teu. Né? Mas muitas vezes fazem, se eu não fizer, depois vai me tratar mal, ou vai tratar mal os meus filhos, aí não vai me levar para jantar, não vai me levar para viajar. Então, aí entra a questão da compensação. Ele controla a sua vida e com quem você deve ter contato. Aquele famoso Face em conjunto, eu tenho que ter a senha do seu celular, eu tenho que ter a senha do teu e-mail, com quem você foi. Você pode me mandar uma foto de onde você está? Você pode me mandar o ticket do mercado, que é para ver se realmente você está no mercado? Esses controles acontecem, e acontecem muito. Ele costuma te ignorar ou excluir das decisões importantes. Você não sabe nada, você não presta para nada, então por que eu vou te perguntar qualquer coisa? Você não precisa falar nada. Costuma atrair, provoca ciúmes. Vamos lá, na relação afetiva. Aquela sua amiga lá, aquela lá está bem, e você? O que você está fazendo? Olha essa modelo aí. Esse tipo de agressão acontece muito também. Reage mal às suas conquistas. Reage mal às suas conquistas. Então, se você é promovido no trabalho, ou se você tem um amigo que você acredita que é muito amigo seu, e você fala, poxa, olha, eu fui promovido, ou olha, eu estou bem no meu casamento, eu parei de brigar, mas esse seu amigo não fica muito feliz, não, com a sua conquista. Né? Então, preste muita atenção nisso também. Ele está sempre mal-humorado. Você nunca sabe como que vai chegar. Você nunca sabe como lidar. É o pisar em ovos. Então, você não sabe o que vai estressar, o que não vai estressar essa pessoa. Então, você acaba cada vez mais se fechando, cada vez mais se isolando. Faz você se sentir inadequada. Diz que ninguém vai amar ou gostar de você como ele, porque só ele pode gostar de você. Olha, só eu sou seu pai, eu sou sua mãe, só eu que vou gostar de você, porque quem que vai gostar de você? Quem que vai te ajudar? Ou, olha, eu sou seu filho, né? Só eu que vou fazer isso por você. Você não presta para nada. Te ameaça.
faz chantagem com ausência de afeto, então ignora, não dá carinho, não dá atenção, faz você sentir culpa, e isso é constantemente. Todos os dias, a cada minuto, você é culpada. Você é culpada por ter pego o papel errado no Xerox, ter mandado imprimir. Você é um péssimo vendedor dentro da empresa. Você é um péssimo funcionário, é péssimo dentro de casa. Ele não agride, mas desconta a agressividade em alguma coisa. Então, eu estou com raiva, eu dou um murro na porta, eu quebro o telefone, eu quebro o prato, eu jogo o copo. Os famosos pavio curto. Proíbe contato com os amigos e familiares. Porque ele vai cercando, porque ninguém presta. Né? É só você. Nem tua família. É só ele que pode cuidar de você. Ninguém mais. É só ela que pode fazer isso por você. Controla o dinheiro. Né? Essa também é uma forma. Olha, você não vai trabalhar, não precisa trabalhar, amor. Eu vou cuidar dessa parte para você. Fique cuidando dos nossos filhos. E aí você pede dinheiro para isso, pede dinheiro para aquilo e não pode. Você não pode nada, você passa a ser realmente escravo. Pergunta todo o tempo o que você está fazendo. O tempo inteiro. Você não dá conta de fazer uma comida, ou você não dá conta de trabalhar, que existem 10, 15, 20 mensagens por hora ali. Ameaça cometer suicídio se você deixar. Aí foi feito um estudo também lá no Sul, e fala de algumas agressões que acontecem dentro dessa relação. Como algumas a gente já falou, eu só vou ler as 4 aqui primeiras, para vocês terem uma noção. Procura mensagens ou ligações no celular. Tentou controlar ligando para onde estava. Xingou. Impediu de usar uma determinada roupa. Proibiu de sair no cinema, festinha de aniversário com a família, e por aí vai. O agressor ele te olha nos olhos e te convence de que quer te dar tanto amor que você seria uma burra se fosse embora. Ele está arrependido e a culpa da coisa acabar não vai ser dele, que te machucou. Vai ser sua porque não foi capaz de perdoar e tentar de novo. Não importa quantas vezes. Tem que perdoar. Isso na cabeça de um abusador. Qual é o resultado desse tipo de relação? A violência física, lógico, deixa sequelas visíveis, e as nossas feridas de alma, né, as nossas feridas emocionais, esse tipo de relação causa um prejuízo devastador e, muitas vezes, irreversível. Então, ele causa para a vítima problema com autoestima, depressão, o isolamento, fobia, problemas de saúde grave, entre outros. E dentro dos físicos também existem o homicídio, né, e o suicídio, que tem aumentado muito. Mas que também é um assunto muito velado. Quais são as dificuldades para sair dessa relação? Além das emocionais e afetivas, que vamos lembrar lá da teoria do sapo, você está tão desgastado, você se ajustou tanto, que você não tem mais forças. E aí você também está isolado, né? Porque você se afastou da família, muitas vezes brigou, né, com a família. Aí desconhece também os seus direitos, né, perante a justiça. A questão social, que vamos trazer, que é a família, a nossa religião. Como que a sociedade vai me ver agora? Né? Se eu pedir a conta desse emprego, que era tão bom nesse momento de crise, como que as pessoas vão receber essa minha decisão? Né? E a questão econômica. Né? Numa relação afetiva, muitas vezes a pessoa ela é dependente desse parceiro. Ela não estudou. O que eu tenho percebido é que, com a evolução, as pessoas têm prestado muita atenção nessa questão de não ser mais dependente do seu parceiro. Porque, num momento como esse, como que você vai se virar? Né? Muitas mulheres pensavam isso. Isso nós trazemos muito da nossa sociedade. Muitas mulheres não se separavam não porque não queriam, porque faltava vontade,
Mas é porque elas eram economicamente dependentes, porque a família não aceitava. Então, eu escuto muito, eu vejo muitas pessoas falando, ela apanha porque gosta. Por que não sai dali? E em estudos feitos, a maioria das mulheres não saem porque, principalmente quando têm filhos, elas não saem pelos filhos. E também não saem por medo desse abusador, porque só quem vive sabe o tipo de violência que isso, o que causa. E aí, uma das coisas que a gente pensa muito dentro de uma relação afetiva é o divórcio, né? Dentro de uma sociedade tão patriarcal, que preza a família, mas vamos trazer para aquela família naquele contexto, na maior parte ainda, infelizmente, machista. Né, do homem prover, não se pode separar, uma mulher separada ela é muito mal vista, ou um homem. Né? Então, vamos entender o que o Espiritismo fala sobre o divórcio. No Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 940, eu vou ler para vocês. A pergunta é: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viverem juntos? E aí responde: amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscai a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que, de ventura, uma afeição mútua? Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Não pensemos nós que o fanatismo religioso, conectado à indissolubilidade do casamento, é exclusividade de outras religiões. É bem claro que não devemos banalizar o casamento. As relações desfeitas, especialmente as geradoras de prole, deixam sempre resquícios e traumas. Até que a morte talvez nos separe, né? Porque nem sempre. Então, é o que Deus uniu, mas o que Deus uniu nos corações, o que Deus uniu no amor, no respeito, e não na matéria, né, que, como ele traz aqui. Mas qual foi a intenção sua no casamento? Por que você casou? Por que você se uniu a essa pessoa? Foi realmente por amor ou teve algum interesse dentro de tudo isso? Né? Então, precisamos avaliar essa questão do porquê nos unimos, para poder entender essas nossas expiações. E não banalizar o casamento. Né? Mas a gente tem que pensar que existem filhos, e que esses filhos eles aprendem através de modelo, por exemplos. E aí você fala, não, mas eu sou casada. Mas como que é esse casamento? Qual a qualidade dessa relação? O que vocês estão passando para esses filhos? Porque esses filhos eles vão ser abusadores também. Tá? Então, a gente precisa cuidar muito disso. Porque uma relação falida, a gente cria débitos. Né? E a gente paga ainda nessa vida. Não, a gente não só traz de outras vidas, mas nós também criamos aqui. Continuando, né, o que diz. Prejuízos difíceis de serem revertidos. No entanto, quando tentativas suficientes e sem sucesso já foram colocadas em prática, é necessário avaliar se a relação em vigor deverá ser desfeita. Naturalmente, o divórcio torna-se mais complexo quando existem crianças ou adolescentes envolvidos. Importante, por maiores as mágoas, termos o equilíbrio bem balizado como auxílio a evitar traumas e inseguranças nos filhos.
É muito comum as crianças culparem-se pela separação dos pais. Portanto, a conversa e o esclarecimento com estes torna-se imprescindível. Então, poupar não resolve. Precisa ser dialogado. Essas crianças estão presenciando. Por mais que você vire e fale, não, está tudo bem, não, papai e mamãe estão bem. Eles estão sentindo a energia desse ambiente, eles estão presenciando essas discussões. Então, é preciso conversar com eles. Tá? E o que acontece também, muito, quando esses casais se separam, acontece a alienação parental. Porque daí eles começam a usar a criança para poder se atacarem. E essa criança ela já traz a culpa da separação dos pais. E aí esse pai, para se vingar, continua nesse joguete com essas crianças. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Já conversou, o diálogo já foi excluído, né, porque o diálogo ele ainda é a melhor forma, mas não tem mais como diálogo. Eu não consigo mais nem ir escrevendo, porque, às vezes, se não tem o diálogo, funciona escrever. Escreva uma carta, né, tente iniciar esse diálogo de alguma forma. Tentou chamar vamos para uma terapia de casal, vamos voltar aí para a nossa religião. Todas as tentativas não deram certo. Você não tem responsabilidade pelo outro, você tem responsabilidade pela tua vida, pela tua evolução. Então, é hora de partir. E aí, como que a gente pode ajudar uma pessoa dentro desse tipo de relação? É muito importante a sensibilização. Porque, às vezes, falando de forma direta, a pessoa ela não consegue entender e acaba até se magoando, porque toda vez você chega e fala, olha, fulano, você não está vendo que ele te trai? Olha, fulano, esse seu coordenador, ele te passa a perna toda vez. Então, às vezes, não funciona dessa forma, não dá mais. E muitas famílias acabam brigando, muitos amigos acabam brigando e se afastando, porque a pessoa, não é nem que ela não quer ouvir. Lembra da historinha do sapo? Ela está se ajustando àquilo, ela está perdendo as forças dela. Então, a gente precisa criar formas de sensibilizar ela. Então, eu vi uma palestra, eu lembrei de você, vou mandar o link. Eu comprei esse livro, vou te dar de presente. Conversa perto da pessoa, não falando que é com ela, mas começa a conversar sobre algumas coisas que funcionam. Porque chegar diretamente e falar, olha, vai no psicólogo. Infelizmente, as pessoas ainda têm muito preconceito com a nossa profissão. E aí pensa que é para louco. Mas se você não for, você pode correr um risco muito grande de ficar louco. Mas como que eu me sensibilizo, então, a pessoa quanto a isso? Olha, eu estou passando por terapia, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa vá na terapia, né, esse abusador, mas eu mesmo não procuro também. Né? E também acontece desse abusador ele se reconhecer nessa posição e ele também buscar ajuda. É difícil? Mas acontece. Então, sensibilize essa pessoa, crie formas, não se afaste. Né? Ou se afaste, mas diga assim, deixe sempre para ela, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Para o que você precisar. Porque se conversar não adianta mais, se sensibilizar já foi, agora é o tempo de cada um. Né? Cada um tem o seu despertar. O processo psicoterapêutico ajuda muito nesse tipo de tomada de decisão, né? de se perceber na relação, de tomar a decisão de sair dessa relação. É importante que a pessoa se fortaleça. Né? Precisa ela se fortalecer como pessoa mesmo. Buscar a tua fé, independente de qualquer religião. Porque quando estamos de mãos dadas com Deus, a gente pode até bambear, mas a gente não cai. Então, se fortaleçam espiritualmente, fortaleça a pessoa, devolva a autoestima para ela, porque ela já está tão isolada, ela não tem mais autoestima. Ela não acredita mais nela. Porque uma mentira, muitas vezes contada, é uma verdade.
Ela se transforma numa verdade. Então, de tanto falar, olha, você é burro, você é louca, você não sabe, a pessoa ela traz aquilo para ela. Então, ela realmente acha que ela não é capaz. E ela não tem mais coragem de conversar com as pessoas. Então, se sensibilizem, fiquem atentos, encontrem o momento de chegar. Não é chegar, eu vou falar agora e o problema é da pessoa. Não. Encontre o momento certo para falar. Peça a Deus, ore. Assim, como que eu me aproximo dessa pessoa? Como que eu posso ajudá-la? Né? Peça uma orientação aos espíritos, peça uma orientação a Deus. E como se prevenir? O autoconhecimento. É só através do autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei as minhas dores, eu sei as minhas fraquezas. E aí, quando o outro começar a falar para mim, você não pode, você não sabe, eu preciso resgatar aquilo. Olha, ele está falando que não, que eu sou burra. Poxa, mas eu consegui estudar, eu me formei. Porque as pessoas pensam que quem se envolve nesse tipo de relação são pessoas pobres, tanto financeiramente como de educação. Não. Todos nós temos fraquezas. E, em algum momento, alguém vai perceber ela. Então, a gente precisa fazer sempre esse exercício. A pessoa está falando que eu não consigo, mas vamos olhar para a minha vida. O que eu fiz até agora? O que eu alcancei até agora? O que eu consegui? A gente precisa começar a quebrar esses pensamentos. E é através do autoconhecimento. Eu não tenho recurso financeiro para buscar um psicólogo. Gente, hoje as nossas faculdades aqui da região, elas oferecem esse serviço gratuito, tá? Vocês busquem, porque vocês vão ser acompanhados pelos alunos. Esses alunos são acompanhados pelos professores. Então, vocês estão sendo muito bem acompanhados. Procurem as faculdades, tem a FAM, tem a Unisal, eu sei que eles fazem esse trabalho, e que é muito bom, e que vai ajudar. As pessoas que têm convênio, às vezes esquecem, vocês têm direito, tá, ao psicólogo. Busquem. Não estou conseguindo falar com o psiquiatra? Vai num gastro, vai num clínico geral, conta a tua história, fala que você está precisando. Né? A maca aqui, vocês não têm noção do quanto esse trabalho aqui é importante. Vocês não têm noção do quanto é gratificante, não só para as pessoas que atendem, para os médiuns que atendem, mas é o momento seu. O que você faz aqui, quando você fala das suas dores, você está falando com um psicólogo. Tá? Ele está te ouvindo. Né? A espiritualidade está te envolvendo em luz. E isso vai te fortalecer. Isso vai te resgatar como pessoa. E aí você vai começando a ficar forte, forte, até que você tome a decisão e fale, olha, eu não sou isso, eu não quero ser isso. Eu posso ser melhor. Alguns alertas para vocês não caírem novamente numa relação abusiva afetiva. E também de amizades, enfim, a gente pode trazer isso. A pessoa não tem amigos, ela tem vários colegas, mas amigo mesmo, que pode contar, não tem. Como que ele se refere aos relacionamentos passados? Né? Sempre foi tumultuado os términos de relação, era sempre a pessoa que estava errada, porque esse tipo de pessoa não assume seus erros, né? Tem dificuldade em reconhecer suas falhas. A pessoa faz comentários desagradáveis, piadinhas, às vezes falta um pouco de bom senso. Apresenta descontrole, né, o famoso pavio curto, e trata mal as pessoas importantes da vida dele. Né? Como que essa pessoa trata os pais, os filhos, os amigos? Fiquem atentos, né, a esses sinais. Não é tipo, ele vai melhorar, isso vai acabar. E quando você vê, você está igual ao sapo, você não consegue sair dali mais. Não existe relação sem conflito. Vão sempre existir. Os ciúmes existem, as atitudes protetivas existem, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Não dá para deixar isso pesar. Porque tudo que é excesso é abuso. E abuso é violência.
as discussões, quando elas acontecem, elas devem ter o objetivo do diálogo, de ser algo construtivo. Né? A gente brigou, mas, olha, eu reconheço o meu erro. A gente precisa começar a reconhecer as nossas responsabilidades. Eu falo que, quando a gente chega no Espiritismo, eu falo por mim, eu trazia como muleta a última coisa, quando nada dava certo, para mim era, mas Deus quis assim, vamos confiar. Deus não quis assim. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu conheci um Deus tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso, que Ele me dá a escolha, o livre-arbítrio. Eu posso plantar, mas eu vou colher. Então, se eu fizer o bem vai voltar para mim. Mas se eu tiver más intenções, também vai voltar. E vai voltar do mesmo jeito. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acredito muito na educação, porque só através da educação que nós vamos conseguir reverter tudo isso. Então, na questão 796 do Livro dos Espíritos, ele fala: somente a educação pode reformar os homens. E nas obras póstumas de Kardec, fala: é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, eu não tenho relação, mas eu estou vendo que o meu sobrinho, ou mais, e mais importante, eu estou vendo que o meu filho ou minha filha está cometendo esse abuso. Ele faz parte desse tipo de abusador. E qual é o meu papel? E o que eu estou fazendo por isso? Né? Então, é muito fácil a gente querer criticar uma relação fora, mas vamos olhar para dentro dos nossos lares, vamos educar pelo amor, pelo respeito. Criança não namora, tá? É porque a gente precisa parar de colocar isso para as crianças. Tem um namoradinho na escola. E cada vez mais as coisas vão acontecendo numa dinâmica que esses nossos adolescentes estão se suicidando. Eles estão com depressão, porque não sabem lidar com esse abuso. Mesmo assim, se infelizmente vocês presenciarem ou forem vítimas de uma violência contra a mulher, então diz que no 180. Contra abuso sexual é no Disque 100. Eu acabei não colocando aqui. Vocês têm alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Boa noite. Eu concordo com tudo o que você falou, mas existe uma porcentagem muito grande de homens casados envolvido com a sexolatria, envolvido com o alcoolismo. Aí ele chega se arrastando dentro de casa e a mulher recebe ele que jeito? Na paulada? Tome pancada no vão da orelha. Essa porcentagem não aparece. É minoria. Entendeu? E tem muitos, viu? Muitos. Tem muitos. Eu estou achando louvável o que você está falando, tudo Obrigada. Muito legal. Mas eu tive vontade de falar isso, quis certo. falar, tá? Preciso ressaltar mesmo, como eu falei, as mulheres, elas também cometem essa agressão. Muitas vezes o homem, ele está, não estou justificando, tá, o vício, mas muitas vezes ele está no vício do álcool e da droga porque ele sofre essa violência dentro de casa. Olha, você não presta para nada, eu que sustento a casa, você não dá conta de educar seus filhos. E aí o homem sofre essa relação. Aí é uma minoria, mas sofre. A mulher comete esse abuso, sempre sim. Quem sofre mais é a mulher. O homem sempre é o sexo mais forte. A gente ainda tem essa visão, tem essa visão machista. aí que se traz de longa data, né? Mas ainda antigamente a gente vivia numa sociedade onde o pai e a mãe ditavam as regras, os filhos seguiam. Como você falou agora há pouco, que lá na escola meu filho tem uma namoradinha, sendo que uma namoradinha teria que ser depois dos 18 anos. Estou certo ou estou errado? Não, existe um padrão hoje que nós conhecemos, nós estudamos e sabemos que
fisicamente, o adolescente ele não está preparado, porque a parte neurológica dele não está totalmente formada. Então, por isso que a gente olha para a nossa adolescência e a gente fala assim, nossa, olha as coisas que eu fazia, se fosse hoje eu não teria feito isso. Mas é justamente porque nós não temos formado isso ainda. Então, os nossos pais precisam nos educar, justamente para o amor, para o diálogo, né? E não influenciar. Porque, às vezes, a gente está falando, eu não deixo meu filho assistir a Globo, porque eu acho muito pesado as coisas que acontecem lá na novela. Mas você vive dentro da tua casa. Por que você não pode deixar teu filho assistir? Ali ainda é até mais leve do que ele presencia dentro de casa. Então, se ele vê o pai tratar a mãe dessa forma, ele vai tratar as mulheres assim, e vice-versa. Tá? Se vê a mãe tratar o pai assim, como que ele reconhece essa figura desse cuidador dele? Né? Então, é através da educação. Nós precisamos educar. A prevenção é a melhor forma. Então, a gente tem que conversar sobre esses assuntos. Não é evitar. Mas é um assunto meio pesado. É um assunto chato. Não, a gente tem que falar sobre isso. Você sabe o que eu acho muito bonito? É quando um pai sai de dentro de casa para ir numa festa, para ir num lugar, com duas meninas, uma de cada lado, abraçada com o pai. Muito bonito, sabe? Isso significa que ele está dando o quê? Uma lição para a filha de conhecimento, ele está marcando os passos dela. Agora, hoje em dia, o que acontece? Isso eu vejo na minha família, sobrinhas que saem de casa para ficar uma semana fora de casa, e o pai está lá, que não usa ninguém, né? Amanhã depois aparece uma criança para cuidar, quem que cuida? Não dá para deixar para amanhã. Quando a gente não busca informação, a gente não tem o que oferecer. Né? Então, quando a gente conversa, quando a gente busca, a gente vai ter o que oferecer. Né? E é isso, a gente precisa se informar. E não ser semi-informados. Né? Eu li aquilo num livro, numa pesquisa, e eu acho que é o certo e eu vou fazer e pronto. Não, a gente precisa se informar. Mais alguma coisa? Sol, né? Isso. Sol. Um detalhe também a respeito desse relacionamento abusivo, muitas vezes acontece na formação da criança, dos seus 3 anos, 4, 5. Eu digo por experiência própria, pois eu fui criada com uma madrasta em que eu ouvia somente coisas negativas, dos 5 anos aos 16. E é incrível como que isso reflete na nossa fase adulta. Quando você tem um obstáculo na sua frente, você tem um problema a ser enfrentado e você escuta dentro de você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, é uma luta constante. E, graças a Deus, né, hoje eu posso trabalhar isso no meu filho, porque quando ele se sente, né, desafiado, poder dizer para ele que ele é capaz, de que ele pode. E eu acho que todos os pais deveriam também prestar atenção nesse sentido. Nos seus filhos, né, desde da fase criança, adolescente, e assim vai. Trabalhar essas palavras positivas, porque a palavra positiva tem muito poder, e influencia muito, né, vai influenciar muito os adultos do futuro. E eu queria passar só isso para vocês. Não, é isso mesmo, é muito importante. Por isso que a gente falou que, num processo de divórcio, a gente precisa olhar para esses nossos filhos. Né, e hoje a relação, você tem enteados, e como que é essa maternidade sua? Né? Você quis, como que aconteceu essa relação? Então, quando eu não me conheço, quando me falta algo, eu preciso ter um bode expiatório, eu preciso ter alguém para colocar minhas frustrações, eu preciso falar que você não é capaz, porque eu não me sinto capaz, eu preciso de ajuda. Né? Só que, para uma criança, isso é muito pesado. Né? Ela ainda não tem condições de compreender isso. E é muito difícil um adulto chegar também e falar, olha, eu consegui superar tudo isso, porque os danos, muitas vezes, são irreversíveis. A resiliência ela ainda é para poucos. Né? Mas que bom que você consegue fazer diferente com o teu filho, e com a tua família, e com os amiguinhos do teu filho, e com o teu sobrinho,
Porque a gente vive numa sociedade, a gente não vive só dentro da nossa casa, com a nossa família, a gente tem que praticar isso com todos. Tá? Obrigada, foi muito bom. Siga. Eu vivi num relacionamento 26 anos abusivo. E fui criada dentro de uma religião. E quando você falou sobre aprender a doutrina e conhecer, foi através do conhecimento da doutrina espírita eu passei a ter a consciência, não só psicológica, emocional, espiritualmente falando, que eu estava naquele relacionamento abusivo e que eu precisava sair. Isso faz mais ou menos uns 4 anos, e agora que eu consegui me desvencilhar dessa pessoa, entendeu? Mas demorou 26 anos. Ele é duradouro, muitas vezes. Mas uma coisa que a gente precisa ter também, quando a gente consegue compreender, como você falou, hoje eu consigo compreender essa relação, eu preciso ter gratidão. É muito difícil isso, mas eu preciso ser grata a essas pessoas, porque se não fosse por elas, eu não teria chance de ter reparado os meus erros, de ter evoluído como pessoa. Então, quando você consegue falar, olha, eu sofri uma relação abusiva, mas eu compreendi, seja grata. Porque hoje você tem um mundo inteiro, tem uma vida inteira para ser diferente, porque ele te ajudou. Então, vamos ser gratos a todos que entraram na nossa vida. Né? Tirar esse peso de culpa, ou, às vezes, de vingança. Eu só vou ser feliz na hora que essa pessoa não estiver bem, na hora que o mundo girar para ela. Não, seja grata, dê um passo, continue caminhando. Mais alguém? Obrigada, foi muito bom. Uma colocação que eu gostaria de completar, né, com o relacionamento abusivo. Muitas mulheres têm medo de deixar de praticar o sexo com o seu marido por medo dele arrumar outra lá fora, né? Então, eu acho que não tem que ter medo, né? É isso mesmo. Você tem que se amar em primeiro lugar, né? Se ele não te ama, você se ama. Não tem que ter esse medo, né? Porque tem o amparo todo espiritual, né? Se ele arrumar, é porque ele não é um bom marido, um bom companheiro, né? Ele não te ama realmente, né? Exato. Então, eu penso assim, e acho que nós deveríamos nos amar mais, bacana, bem mais. Bacana, né? Você ter trazido isso. Realmente, as mulheres, algumas mulheres têm medo. Mas vamos lembrar que o que Deus uniu no amor, no coração, jamais ele vai buscar isso fora. Né? Márcio, tem uma pessoa. Obrigado. Solange, parabéns aí pela palestra. Tá? Obrigada. Tema bacana, falou muito bem. Pensando aqui, né, dentro do paradigma espírita aqui, né, cristão, que a gente fala, amai os vossos inimigos, né? O abusador e o abusado são colegas, né? Então estão ali, são inimigos que precisam se amar. Exato. Né? O que eu queria perguntar para você é qual é o primeiro passo para reconstruir essa relação, né? Então, assim, se o abusado, como é que o abusado pode, por exemplo, estender a mão para o abusador, que também precisa de ajuda? Exato. Né? Porque, às vezes, é uma pessoa que, em algum momento, também foi traumatizada, em algum momento, também foi esquecida. Né? Então, qual é o primeiro passo, na sua opinião? Bom, obrigada por ter colocado. Eu acho bem importante isso. Esse abusador, ele geralmente vem de uma estrutura familiar, um contexto desestruturado. Né? Se ele reproduz esses comportamentos, é porque até esse momento da vida dele deu certo. Porque, às vezes, também, por medo de falar, olha, eu não gosto dessa brincadeira, por medo de se posicionar, a gente também vai deixando que essa agressão continue. E ela vai crescendo. Então, se eu não falar
para a pessoa que o que ela está fazendo para mim me magoa, me machuca, ele não vai saber que ele está magoando. E aí, quando você estourar, quando a coisa acontecer, você vai trazer coisas desde 1900 e bolinha que ele nem vai lembrar. Ele vai falar assim, poxa, mas você nunca me falou que isso te incomodava. Eu não sabia. E essa falta de diálogo, de se posicionar, porque lembra naquele depoimento que eu coloquei que fala que certos limites a gente coloca desde o início, se não tiver esse diálogo, esse posicionamento, a agressão ela vai se estender, ela vai piorar. E aí, dentro daquele ciclo, quando vem a calmaria, os pedidos de perdão, as promessas, quando a pessoa fala assim, olha, eu quero sair disso, eu quero ajuda, eu quero um psicólogo, eu quero ir com você na igreja, no centro espírita, olha, eu quero voltar a me relacionar com a família. Falar é uma coisa, mas ele está fazendo isso? A pessoa está se esforçando para isso? Porque se isso acontecer 1, 2, 3, 4 vezes, aí começa a entrar o comprometimento, né? Então, a gente precisa tentar, de várias formas, com diálogo, oferecendo ferramentas como a psicologia, como trazer aqui para o centro, né? A gente precisa oferecer, mas se a pessoa não quiser, não tem como. Cada um é responsável pela tua evolução. Então, se aquilo ali não está produzindo mais nada de bom para você, pelo contrário, está despertando em você o pior de você, aquilo precisa parar. Nesse momento, precisa parar. Respondeu? Tá. Mais alguém? Bom, eu queria falar, só para encerrar aqui, tem uma amiga minha aqui, Cíntia. Aqui. A gente tem um projeto... porque a gente acredita muito na educação. E, então, a gente tem esse projeto, vocês viram bastante nos slides, lá em cima, aquele símbolo, PRODUS. O nosso projeto é uma ação voluntária pró-dignidade humana e sexual. Eu vou deixar ela falar um pouco, eu já falei bastante, preciso tomar um pouquinho de água. Boa noite, meu nome é Cíntia, eu cuido... Opa, perdão. É que eu já falo muito alto, então. Meu nome é Cíntia, eu sou formada em Direito, né? Eu e a Solana nos conhecemos há mais de uma década. Obrigada. E somos muito curiosas e estudantes da mente humana, do comportamento humano. Aí. Depois de muitos anos de estudo, nós decidimos colocar em prática tudo que nós aprendemos, né? Com isso, surgiu a ação voluntária, que a ideia é ajudar a comunidade, né? Por meio da educação, da conscientização, né? Nós temos percebido falhas nesse sentido. A gente percebe que as pessoas não sabem como proceder, como conduzir, como perceber, como identificar, né? O que fazer com essas pessoas que são vítimas de abuso sexual, que passam por violências domésticas, vivem um relacionamento abusivo, né? Então, tudo aquilo que nós, no longo de uma década, né, aprendemos, vivemos, porque a gente tem pessoas que a gente conhece que passaram por esse tipo de coisa, seja assédio moral, seja assédio patrimonial, né, que a Solana já falou hoje, nós resolvemos colocar em prática, trazer para a nossa sociedade, para nossos conhecidos, o que fazer, como proceder, né? Ela é uma ação 100% voluntária, todas as pessoas que participam desse projeto são voluntários, tá? Eu cuido da parte jurídica, a Solana é a pessoa responsável pela parte da psicologia e tudo mais. Por conta dessa nossa curiosidade, a gente percebe, como ela já falou no início, que são temas, são tabus, as pessoas têm dificuldade de lidar, têm dificuldade de aceitar que isso acontece no quintal da nossa casa, né? Então, nossa ideia é isso, orientar, né, abrir para as pessoas que precisam de ajuda, que não sabem o que fazer, como identificar. A gente percebeu, gente, que a globalização, que a nossa vida corrida nos impede de enxergar muitas coisas. O nosso sobrinho na escola, o nosso filho com algum amigo, com algum vizinho, a nossa melhor amiga num relacionamento abusivo, que para nós, vê esporadicamente, a gente não percebe. A gente perde sinais todos os dias, né? Então, todos os dias tem alguém ao nosso redor, seja o nosso amigo, o pai, a mãe,
pessoas muito próximas, como pessoas que não estão no nosso dia a dia, que sofrem esses tipos de abuso. A ideia do projeto é isso, conscientização, educação. Tá? É abrir as portas para mudar de vida. Como o seu depoimento, que depois de 26 anos, ela conseguiu forças para se livrar de um relacionamento abusivo. Né? Ela teve acompanhamentos, ela teve incentivos, e a ideia do projeto é esse: incentivar, educar, mostrar como é um relacionamento saudável, como é um relacionamento entre pais e filhos, em amigos, vizinhos, profissionais. Tá? Então, fiquem a todos o convite para conhecer o projeto. Tá? Nós apresentamos em todos os lugares, seja escola, universidades, hospitais, igrejas. Agradeço imensamente o convite que nós recebemos para estar aqui hoje, apresentando o projeto para vocês. Tá? Fiquei muito feliz com as participações e sintam-se... Eu sou muito grata, acredito que a Solana também, né, por estar podendo compartilhar todo esse conhecimento, ajudar a nossa comunidade, tá, de forma muito simples mesmo, mas é que a gente entendeu que é isso que a sociedade está precisando, de informação, de ajuda, de apoio, que o que acontece muito é críticas. Em briga de marido e mulher ninguém se mete, entre educação de pais e filhos ninguém põe a mão, e assim vai. Isso mudou, a evolução é outra. Precisamos nos meter, precisamos defender, precisamos tomar partido. Essa é a ideia do projeto, que é a pró-dignidade humana e sexual, que todos têm direito, devem ser respeitados, e nós, enquanto psicólogo e advogado, estamos abertos para orientar, ajudar e falar ainda mais sobre o assunto. Muito obrigada e boa noite. Aqui está o e-mail, se vocês quiserem, tiverem aí convites para a gente levar a informação de forma... Eu prefiro que seja de forma preventiva, muito mais do que cuidadora, né? Mas é só através da educação mesmo. Então, por favor, se tiverem convites para a gente, para ajudar, para levar a gente para conversar, fiquem à vontade. Obrigada.